Caiu um meteoro no centro de Brasília. Um meteoro gigantesco causou um tsunami no Lago Paranoá, causou um terremoto em todo o Planalto Central, todos os vulcões da região entraram em erupção. Foi uma coisa louca. E aí, cidadãos e cidadãs da Venezuela do Sul Ocidental, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu também estou bom. Vamos falar hoje sobre o dia de ontem, dia 2 de setembro de 2025, um dia histórico. Se você estava passeando naquele armário que viaja no tempo do Doctor Who e acabou de chegar aqui, então você não sabe que ontem caiu um meteoro no centro de Brasília. Um meteoro gigantesco causou um tsunami no Lago Paranoá, causou um terremoto em todo o Planalto Central, todos os vulcões da região entraram em erupção. Foi uma coisa louca. Vamos falar sobre o terremoto, mas vamos dar o contexto da coisa. Ontem foi o início do julgamento do presidente Jair Bolsonaro pela trama do golpe que nunca aconteceu. O golpe de Nárnia, o golpe inexistente. Que várias pessoas, inclusive até o próprio Paulo Gonet, em determinado momento diz que o golpe era impossível, que não houve golpe, mas que mesmo assim houve. Essa coisa de petista, né? A gente entende. Pois bem, nessa trama golpista que levou o Bolsonaro ao julgamento, Dom Alexandre Uglandi, o primeiro sancionado em seu nome, fez o favor de fazer um discurso político de abertura, porque é um evento única e exclusivamente político. Então ele falou um monte de abobrinhas, um monte de bobagem e depois deu-se início ao julgamento em si. Paralelamente ao julgamento, o que estava acontecendo? No Senado, no outro prédio, ali na Praça dos Três Poderes, o Flávio Bolsonaro estava coordenando uma reunião de uma comissão, que ele é o presidente da comissão. Galerinha da esquerda limpinha, a comissão é aquele negócio que vocês disseram que não tem função nenhuma, que não serve para nada, né? Vocês falaram que era bobagem o PL entrar, apoiar o Hugo Mota, apoiar o Columbre, né? E ficar como da outra vez que não teve direito a nada. Dessa vez, tem comissão, muitas. Elas são importantes. Uma das importâncias é essa. Flávio Bolsonaro estava numa comissão onde foi ouvido o Eduardo Tagliaferro, que é aquele juiz auxiliar do TSE que saiu na lava-toga. Né? Quando o Greenwald, é o Verdivaldo, né? Quando ele falou lá das conversas que existiam, e essas conversas vinham desse Eduardo Tagliaferro com outras pessoas, principalmente um juiz, que é o Ayrton, e nessa guaribada toda, nessa mexida toda que eles inventaram lá, o Tagliaferro começou a sentir que tinha cheiro de coisa ruim no ar e começou a gravar tudo o que estava sendo feito. E ele ontem detonou o Moraes mais uma vez. Ele soltou mais um pedacinho que a gente chama de Lava-Toga 3. E nessa parte que ele soltou dessa vez, ele comenta a respeito de documentos forjados para se conseguir enganar a população, dizendo que houve um estudo e uma premeditação para que fosse feita a busca em empresários grandes daqui do Brasil, né, como Luciano Hang, entre outros lá. Naquele grupo de WhatsApp, vocês devem lembrar que saiu na mídia, que ele cismou que aquele pessoal que estava ali naquele grupo estava bancando o golpe. Né? Estavam, como é que diz? Financiando o 8 de janeiro. Né? Então eles foram em cima desse pessoal para fazer busca e apreensão. O que causou essa busca e apreensão? Uma reportagem do Guilherme Desalmado, não sei se vocês sabem quem é, aquele repórter do Metrópolis. O Guilherme Desalmado, ele não só fez essa gracinha, né, de dizer que esses empresários estavam financiando e tal, não sei o quê,
e gerou essa busca e apreensão, como também foi o responsável pela prisão do Felipe Martins, dizendo que ele tinha fugido, inventou um monte de coisa, arrumou documento inventado. Né? O Guilherme Mal Amado, ou quer dizer, o maldiçoado, o Guilherme Mal Amado, fica Mal Amado, é legal. Então, o Guilherme Mal Amado foi o causador disso tudo. Então, baseado nesta reportagem e sem absolutamente mais nenhum embasamento, nenhuma prova, o doutor juiz Alexandre de Moraes mandou que fosse investigado, fosse feita busca e apreensão desse pessoal, celulares, etc, etc. E como as pessoas falaram, pô, mas baseado só numa reportagem, sem investigação, sem pesquisar, sem saber de mais nada, ele mandou forjar prova, mandou criar um documento dizendo que foi baseado naquele documento que ele fez a busca e apreensão. Só que esse documento foi criado 6 dias depois da busca e apreensão. Ou seja, fraude processual gravíssima. Mais um ponto de anulação de tudo que está sendo feito lá em Brasília. É mais um motivo para acabar com aquela palhaçada que está sendo feita. Ok? Através desse tipo de coisinha, a gente acabou descobrindo também que a nora da Amélia, ou digo, Miriam Leitão, estava envolvida nesses futricos todos desde sempre. A nora da Miriam Leitão, esposa do filho da Miriam Leitão, Vladimir Neto, eu acho, não tenho certeza, ela trabalhava no gabinete do Moro. E depois ela foi trabalhar lá como secretária de comunicação do TSE. E era ela que recebia essas denúncias, né? E talvez através disso que a Globo recebesse também esses vazamentos seletivos, né? Que nem os investigados sabiam o que estava acontecendo, mas a Globo já divulgava. E é um caminhozinho meio tranquilo, né? Tem que investigar isso aí, cara, tem que ver isso aí direitinho. Ao mesmo tempo, o outro terremoto que aconteceu lá, o maremoto, tsunami, foi na CPI do INSS. Cara, o bicho vai pegar e vai pegar feio. Eu nunca tinha visto na história desse país uma CPI já começar com tanta gente com mandado de prisão, já de cara. E o Eli Cohen afirma que em 2003, depois que o Lula assinou o decreto que possibilita o desconto em folha nos aposentados do INSS, que a farra começou. Em 2005 ela tomou um baita de um impulso, né, quando começaram a permitir que estas empresas, essas associações, esses sindicatos, essas coisas se juntassem para tirar dinheiro dessas pessoas que trabalharam a vida inteira, colocaram seu dinheirinho lá e começaram a ser roubados ali. A coisa foi tão feia, que vocês lembram que o Paulo Bernardo, que foi ministro da Previdência Social, foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma. Em 2006 ele era casado com a Gleisi Hoffmann. E eles foram pegos recebendo alguns milhões de reais através de esquemas que tiravam dinheiro do INSS utilizando já esse padrão. Mas eles dizem que a culpa foi do Bolsonaro, porque foi o Bolsonaro que começou em 2006, 2005. Bolsonaro já era presidente em 2005 e continuou vindo como presidente, esse bandido, né? Tudo culpa do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro entrou, ele criou um decreto lá para que obrigasse que essas empresas se recadastrassem todo ano e que comprovassem que os velhinhos estavam todo ano ali e tal, não sei o que, bababá. E acabou com uma coisa muito importante nesse país, o imposto sindical. Quando ele acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical, o dinheiro dos sindicatos afundou, foi lá no pé. E daí, o que eles fizeram? Tudo bem, a gente não ganha do imposto sindical, a gente rouba dos velhinhos. E foi aí que esses sindicatos, Sindinap, todos os que aparecem nessa conversa começaram a tirar dinheiro dos velhinhos. Quando o seu Lula assumiu
E aí você tem aquele gráfico que mostra a subida foguetoscópica que deu-se a partir desse momento, graças ao senhor Lula da Silva. Não adianta querer colocar a culpa no Bolsonaro e nas investigações que já estão sendo feitas e já estão em andamento, tudo aponta para o Nine. Tudo aponta para o molusco acéfalo. Tudo leva ao rei dos pobres, ao pai dos desabrigados, o filho lá da polícia que está lá tomando conta do governo e ajudando a roubar e acabar com esse país, esse anão, esse verme diplomático que está aí, que tirou o Brasil da aliança contra o Holocausto e levou a gente para o colo do Hamas, do Irã, da China. Cara, a gente precisa mudar isso. O cara é grudado com a Venezuela. Nós vivemos hoje num narco-estado por causa desse infeliz. E nós precisamos reagir. Reaja, Brasil. Dia 7 de setembro, todo mundo na rua. Vai para a capital mais próxima. Vamos lotar isso e vamos mostrar para o mundo que nós queremos salvar o nosso país. Eu estou contando com vocês. Procurem conhecer o Partido Conservador. É um partido exclusivamente de direita. É o primeiro partido realmente de direita desse país. E nós estamos precisando da ajuda de vocês para conseguir mais fichas de apoio para que o partido seja homologado. Eu estou disposto a largar tudo aqui no Rio de Janeiro e ir para lá, para Brasília, de cara limpa, para lutar pela liberdade de expressão, pela liberdade de poder ter seu armamento e se defender, pela liberdade de poder fazer o que você quiser, pela redução dos impostos, pela redução do tamanho desse Estado. Eu estou disposto a ir para lá, mas a gente precisa que esse partido funcione, porque nos que estão aí eu não entro em nenhum. Eu não confio em nenhum deles. A gente vai começar um novo para tentar fazer uma coisa limpa desde a base, para a gente não ter dor de cabeça lá na frente. Estou contando com vocês. Dá uma entradinha no site, eu vou tentar colocar aqui embaixo, anistiabrasil.com.br. Ajuda a gente, tem a ficha de apoio ao partido lá. Valeu? Estou contando com vocês. Até o próximo vídeo, se o Xandão não mandar me prender. Valeu? Beijos, fui!